continuidade aos nossos estudos expositivos em 1 Timóteo. Estamos no capítulo 6. Nós vamos ver hoje dos versículos 11 a 16. Peço que você já deixe a sua Bíblia aberta. A W. Tozer, um grande escritor evangélico, escreveu em um dos seus livros a seguinte frase: a igreja necessita de homens, a espécie certa de homens. Repetindo, a igreja necessita de homens, a espécie certa de homens. É difícil discernir os homens certos na igreja e para o serviço do povo de Deus. Normalmente os ministros de Deus, os servos de Deus, não ficam em posições neutras. Ou eles são uma bênção para a igreja, ou eles são uma maldição para a igreja. Tanto é que o Spurgeon ele dizia que o maior instrumento de Satanás dentro da igreja era um ministro infiel. E o Moody chegou a afirmar que o maior problema da obra são os obreiros. E teve outra pessoa que disse que pior do que um herege é um líder impiedoso. Nós temos que descobrir discernimento e sabedoria para saber quem são esses homens de Deus que estão pastoreando, que estão liderando, que estão ministrando a igreja. E eu acredito que o texto dessa noite vai dizer muito, uma dica de Paulo para Timóteo vai dizer muito para nós sobre como ter esse discernimento para escolhermos homens que ficam em posições estratégicas no trabalho da igreja local. E vamos fazer a leitura a princípio dos versículos 11 a 14 de 1 Timóteo 6. Diz assim: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante que Paulo, a princípio, não chama Timóteo pelo nome. Ele já logo dá um título para Timóteo. Chama de homem de Deus, que é o tema da nossa mensagem essa noite, pegando o gancho de Paulo, que está dando instruções particulares para o ministério pessoal de Timóteo, e pegando essa informação desse título, homem de Deus. E eu queria, em especial, que os homens aqui presentes, as irmãs também podem tirar muitas lições dessas informações de hoje, mas em especial, os homens de Deus são necessários na igreja de Deus. Paulo está chamando ele de homem de Deus justamente para contrastar com os versículos anteriores em que se falava dos falsos mestres, dos falsos ensinadores. E Paulo está pedindo para esse homem de Deus, Timóteo, zelar pela vida dele próprio, se preocupar com a vida espiritual dele, e que deve ser uma vida ativa no ministério, essa preocupação espiritual pelo exercício do seu ministério deve ser algo ativo no seu ministério. E Paulo então vai tratar desse assunto com Paulo, e eu intitulei aqui uma proposta para nós, que um homem de Deus leva uma vida ativa no ministério à luz da volta de Cristo, que é o destaque no finalzinho desse texto que Paulo chama a atenção de Timóteo. Então, um homem de Deus, ele será conhecido por pelo menos 5 características que Paulo destaca aqui para Timóteo correr atrás. A primeira característica do homem de Deus está no versículo 11. O homem de Deus, ele é reconhecido por pertencer
supervisores, pastores da igreja, nem sempre são homens de Deus. E a gente, talvez você até conheça um ou outro que está à frente de algum ministério, mas realmente foge muito do que talvez seria um homem de Deus. Certa vez um pintor muito conhecido, Rafael, estava pintando os famosos afrescos do Vaticano, e alguns cardeais chegaram e começaram a olhar a pintura que ele estava fazendo, e um deles chegou a mencionar que o rosto de Paulo estava muito vermelho. E o Rafael, o pintor, respondeu para esses cardeais: de quem está a igreja? Infelizmente, é vergonhoso para as igrejas terem pessoas que não são homens de Deus, de fato, liderando o povo de Deus. E também é triste ver as igrejas não tendo capacidade, discernimento espiritual, para saber escolher os seus homens de Deus, que vão estar à frente nos ministérios para liderar e pastorear a vida deles próprios. Então, essa é uma característica que Paulo está querendo chamar a atenção de Timóteo. Ele é um homem de Deus. Dentro disso aqui também, eu diria que o homem de Deus, ele é essencialmente diferente dos outros homens. Paulo acabou de falar de um grupo de pessoas, falsos mestres, falsos ensinadores, e chega agora para Timóteo e fala: tu, porém, você é diferente, eles são assim, você é outro caso, você é um homem de Deus, você é diferente deles. O John Stott, alguém que eu sempre cito aqui, mencionou o seguinte sobre isso: Timóteo é chamado para ser diferente. Ele não deve se submeter às pressões da opinião pública ou conformar-se ao espírito de sua época, mas antes deve permanecer firme na verdade e na justiça de Deus. Creio que nada é mais necessário aos cristãos de hoje do que esta mesma coragem. Esses homens de Deus serão diferentes e muitas vezes estarão sozinhos. Deverão estar preparados para, em alguns momentos, nesse exercício do ministério, na frente do povo de Deus, eles poderão estar sozinhos. Dr. Aníbal Pereira Reis, um ex-padre convertido ao Evangelho de Cristo, certa vez disseram para ele que as atitudes dele de ficar condenando erros do meio no qual ele vivia era impopular. Ele ia acabar sozinho. E ele respondeu em latim. Eu não sou craque em latim, mas eu também nem vou me arriscar aqui dizer as palavras em latim. Vou dizer a tradução, que significa: não estou sozinho, a verdade está comigo. O homem de Deus, muitas vezes, se quer realmente ser de Deus, ele vai fugir dos holofotes, vai fugir da popularidade, ele não vai ficar querendo os holofotes e popularidade, e muitas vezes, por ser de Deus, fazendo o ministério que Deus lhe pede, ele pode ficar sozinho nesse ministério. Tu, porém, vai ser diferente. O homem de Deus, ele é porta-voz de Deus. Interessante que essa expressão homem de Deus é usada na Bíblia muitas vezes para falar dos profetas, e os profetas eram porta-vozes de Deus. A W. Tozer também disse que a igreja é testemunha de Deus a cada geração, e os ministros da igreja são a sua voz. Deus sempre utiliza porta-vozes entre o povo dele. E esses homens de Deus, esses ministros, esses líderes, esses que têm exercício para administrar a igreja e supervisionar a igreja, eles são esses porta-vozes de Deus. E por isso Paulo vai dizer na segunda carta para Timóteo: prega a palavra dele, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Às vezes as pessoas fogem de determinados temas,
E às vezes são coisas que Deus quer falar para a igreja, mas por serem temas impopulares, e esses servos de Deus não fazem. Eu costumava, no meu ministério, exercer o ministério de pregação em sermões tópicos, né? Você escolhe um tema e vai pela Bíblia procurando referências relacionadas e no fim se escolhia os tópicos mais light e mais tranquilos para se mencionar, né? Mas depois que eu aprendi a trabalhar mais os sermões expositivos, em que você pega um livro e vai do início ao fim trabalhando o que Deus quer mencionar, eu achei muito melhor. Porque seguindo a sequência de sermões expositivos, você não vai pregar aquilo que você quer, o que você gosta, o que não vai ferir os outros. Você vai pregar o que está na sequência. E é assim que Deus, eu tenho percebido que Deus tem usado muito. Às vezes estou escalado e tem-se uma sequência de mensagens e aquela mensagem é apropriada para aquele momento da igreja. E esses homens de Deus, eles devem ser assim, se prontificar para ser porta-voz de Deus. Não importa o texto que vai ser trabalhado, estude bem, se aprofunde e tente ser usado para falar o que Deus está querendo dizer ali. E de alguma forma Deus vai atingir os seus propósitos no meio do seu povo. E o John Stott, novamente, ele disse assim: a pregação é indispensável ao cristianismo. Sem a pregação, perde-se parte necessária de sua autenticidade, pois o cristianismo é, em sua essência, uma religião da palavra de Deus. Então a igreja precisa de homens de Deus que sejam porta-vozes de Deus. E essa foi a tônica da oração do nosso irmão Carlos, né? É sempre uma grande responsabilidade estar à frente ministrando a palavra de Deus. E exige realmente muita busca e muita orientação e dependência do Espírito para nesse momento poder falar aquilo que Deus quer que seja dito, né? E diante dos textos que às vezes nós estamos seguindo, né? O homem de Deus também, que pertence a Deus, é um homem que está a serviço de Deus. Paulo, na segunda carta, ele vai mencionar para Timóteo que o soldado em serviço não se envolve em negócios dessa vida. E o homem de Deus também não deve estar assim, apegado totalmente aos negócios dessa vida. O David Livingstone, ele disse que o seguinte, a frase: não darei nenhum valor a qualquer coisa que eu tenha ou venha a possuir, a não ser que tenha um valor para o reino de Cristo. O homem de Deus também tem que pegar as suas coisas, o que possui, e deve estar tudo a serviço de Cristo. Se for para ter, por simplesmente ter, para ampliar os seus bens e assim por diante, parece que alguma coisa está errada. Porque o homem de Deus, ele está aqui a serviço de Deus. E eu faço a pergunta: será que aqueles que em nosso meio alegam ser homens de Deus, de fato estão assim totalmente entregues com essas características que eu tenho mencionado aqui? Pessoas que estão a serviço de Deus, pessoas que são porta-vozes de Deus, que são diferentes, pessoas que também pertencem a Deus. De novo eu afirmo, a igreja está necessitando de homens de Deus. Estamos carentes de homens de Deus. Segunda característica é que o homem de Deus, ele é conhecido por aquilo que foge. Versículo 11, na parte B, Paulo diz: foge destas coisas. Paulo usou uma palavra que o sentido dela é assim, buscar segurança, escapando, fugindo de algumas coisas. É evitar algo que possa colocar esse homem de Deus em perigo. Está aqui no imperativo presente, quer dizer que é algo que o homem de Deus vai ter que continuamente estar fugindo de algumas coisas que o coloquem em perigo. Quais são essas coisas? Coisas que a gente já viu na mensagem anterior, nos versículos iniciais desse capítulo 6. Como deve fugir de ensinar doutrina falsa, no versículo 3. Porque Paulo falou que essa doutrina falsa não produz piedade.
Não adianta querer trazer uma mensagem para a igreja, uma mensagem que não fala do pecado, que não fala das coisas erradas, é uma mensagem só prazerosa para quem está aqui assim. Isso não vai produzir a vida piedosa que Deus quer. O homem de Deus também deve fugir de pensar que a piedade é fonte de lucro, como ele disse no versículo 4. Pessoas que mostram uma vida religiosa, mas a intenção é que ganha dividendos. E tem muitas pessoas assim, inclusive no meio bem próximo nosso, né? É um panfletário em inglês, certa vez ele disse: aquele que serve a Deus por dinheiro servirá o diabo por salário melhor. E muitos estão nessa fase, né? E Paulo pede para que Timóteo fuja disso aí, porque isso ele pode se enredar em grande perigo. Dificilmente esse tipo de pessoa que pensa que a piedade pode trazer lucro para ele faria a oração de Agur, lá de Provérbios 30, versículos 7 e 9. Duas coisas te peço, não mas negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Outra coisa também que Timóteo, o homem de Deus, deveria fugir é da ânsia pela riqueza. Desejo voraz pela riqueza é o que dizem os versículos 9 e 10 que estudamos na mensagem anterior. Talvez na mente do homem de Deus, pelo menos duas coisas deveria passar pela cabeça dele. No versículo 7 que diz: nada levamos neste mundo, e a morte vai provar isso. Pessoas que têm muito dinheiro, ao morrer, não vão levar essa riqueza. Então isso deveria estar na mente do homem de Deus para fugir dessa ansiedade, esse desejo pela riqueza. E a outra coisa que está no versículo 8, que deveriam estar satisfeitos com o básico. Às vezes chega um momento na nossa vida, depois de muito bater a cabeça, a gente percebe que a gente consegue viver com muito menos. A gente que batalhou tanto no início da juventude, queríamos, vai chegar um momento que, poxa, quanta luta, quanto desgaste, quanto sofrimento, quanto trabalho, e dava para viver e viver muito bem com menos. Então, por isso que Paulo mencionou no versículo 8, se você tem a cobertura, a proteção, uma casa, e você tem o vestuário também, e você tem com que se alimentar e se alimentar de forma adequada, isso é o contentamento que deveria estar na mente do homem de Deus. Assim, ele não incorreria em alguns perigos. Quer conhecer o homem de Deus? Fica observando do que ele está fugindo, evitando determinados perigos que ele possa se enredar. Terceira característica é que o homem de Deus é reconhecido por aquilo que ele persegue. Uma hora ele foge, mas há algumas coisas que ele deve perseguir, e isso que diz no versículo 11, na parte C do versículo, né? Segue, ali também tem um imperativo presente, algo contínuo, corra atrás. O homem de Deus, ele faz esforço, ele tem disciplina para buscar alguma coisa a mais. Lá em Colossenses, Paulo falou que é para buscar as coisas do alto. E aqui Paulo vai mencionar 6 virtudes que esse homem de Deus deve correr atrás, um exercício contínuo na sua prática de vida cristã. E essas 6 virtudes, elas vêm em pares. O primeiro par de virtudes é justiça e piedade. Justiça falando de algo interior, de justiça moral, do caráter da pessoa que deve cada vez mais se assemelhar ao caráter de Deus. Isso ele deve perseguir, correr atrás. E a piedade falando da experiência, da vivência, do mostrar a vida de Deus. Interessante que essas duas virtudes está falando do relacionamento
do homem de Deus, no caso aqui Timóteo, o seu relacionamento com Deus. Retidão interior e piedade exterior. A vida de Deus sendo mostrada. O outro par de virtudes é fé e amor. A palavra fé aqui está no sentido subjetivo, está falando daquela confiança que a gente tem em Deus, da nossa dependência cada vez maior em Deus. Isso o homem de Deus deve perseguir, correr atrás. E o amor aqui está falando daquela dedicação que a gente deve ter aos outros, independente de quem seja, da mesma forma que a gente se dedica a nós. Como Jesus disse, amar o próximo, assim como já amamos a nós mesmos. Esse tipo de exercício que Paulo está pedindo para o homem de Deus, Timóteo. Interessante que essas duas qualidades, essas duas virtudes estão relacionadas à nossa vida cristã, né? Falando de dependência com Deus, está falando de amor àqueles que estão à nossa volta. E a terceira dupla de virtudes é constância e mansidão. Constância talvez seria se opor a se sujeitar de novo ao mundo. Nós saímos do reino das trevas, agora somos do reino da luz. E a constância é continuemos firmes, perseverantes no reino da luz, se negando a se sujeitar novamente ao mundo. E a mansidão aqui fala da gente se opor a todo tipo de irritação, de perturbação que o mundo quer causar sobre nós cristãos, nos abalando. Nós se mantenham mansos diante dessas coisas. E esse terceiro par aqui de virtudes, então, fala da nossa atitude para com o mundo. Primeiro par, atitude para com Deus. Segundo par de virtudes, a nossa atitude na vida cristã. E o terceiro par de virtudes aqui, a nossa atitude para com o mundo. Você quer conhecer um homem de Deus? Observe o que ele está perseguindo. Paulo pede para Timóteo perseguir essas 6 características. Por isso que estamos em falta de homens de Deus. Precisamos correr atrás dessas 6 características aqui também. O homem de Deus, ele é reconhecido pelo que ele combate. Algumas traduções aparece na revista corrigida milita, né? Em outra versão aparece a palavra peleja, no versículo 12, isso, né? E está dando a entender que parece que a palavra tem relação com a área militar, combate, peleja, milícia. Mas na verdade a palavra ela é derivada de um contexto de atletismo, daquela disciplina que o atleta tem para se preparar e fazer bem a corrida, ou a luta, a sua participação para ganhar um prêmio como um atleta. É nesse sentido que Paulo usa essa expressão aqui de combater, de militar. E alguns aspectos é interessante a gente frisar aqui. A primeira delas é que esse combate, ele é um bom combate. É um combate sublime. Acho que coisa de 1 ou 2 meses atrás, o nosso irmão Ronaldo esteve pregando sobre uma mensagem do bom combate, é isso, né? Aqui na igreja. E é um combate bom, mencionando assim que há coisas nobres para nós estarmos nos disciplinando e correndo atrás para a gente adquirir nesse exercício atlético da vida cristã. Outro detalhe é que esse combate ele não é carnal, fala aqui que é um combate da fé, um combate espiritual. Envolve uma luta para a gente desenvolver essa fé, para a gente maturar essa nossa fé, que começou lá pequenininha no dia que a gente recebeu Jesus, recebendo Ele como nosso Salvador. Mas que o atleta deve continuamente trabalhar para desenvolver essa fé. Outro destaque aqui é que, assim como um atleta ele tem uma disciplina rígida para ele estar em plenas condições, para ele fazer bem o exercício, a corrida, a luta e assim por diante, nós também, nesse combate pela fé, temos que ter muita disciplina para se exercitar bem e talvez adquirir
que esse combate pode trazer de benefício para o nosso crescimento espiritual. E assim como um atleta ele recebe um troféu, se ele competir de acordo com as regras. Hoje teve um time que ganhou do outro, mas foi mal, né? Não foi um pênalti legítimo, né? E às vezes alguns lutadores lutam fora da regra, com doping e usando regras deles próprios, e ganham. Alguns são julgados depois e perdem esse ganho que tiver, esse troféu e medalha, mas normalmente é para um atleta ganhar as suas medalhas, os seus troféus, lutando conforme a regra. E assim também, o homem de Deus, ele deve combater o bom combate segundo essa regra de fé moral que nós temos aqui. E esse combate, eu destaco sobre isso, esse combate ele é inevitável. Não tem como o homem de Deus ou qualquer cristão ficar neutro. Esse combate ele é vitalício. Desde o dia que a gente aceitou Jesus pela fé, vai até o fim da nossa vida aqui na terra esse combate. Por isso que Paulo ainda menciona aqui a expressão toma posse da vida eterna. Mas por que Paulo ia pedir para Timóteo tomar posse de alguma coisa que ele já tinha? Porque a Bíblia afirma que quem crê em Jesus tem, a partir daquele momento que creu, passa a ter a vida eterna. Por que ele pede então para Timóteo tomar posse dessa vida eterna? Pegando um exemplo daqui, da própria igreja local, acho que os irmãos não estão aqui, mas não tem nenhum perigo de mencionar. Por exemplo, os nossos irmãos Daniel e Dayana estão de mudança, né? Estão com algo que é propriedade deles, mas ainda não tomaram posse daquilo ali, não estão morando lá. Assim também, a ideia desse tome posse da vida eterna, é possível alguém ser proprietário de algo, mas não usufrui, não toma posse. E dentro desse contexto, essa expressão indica: aproveite dos poderes, dos benefícios que essa vida eterna tem dado para você. Nesse combate pela fé, se aposse dos benefícios espirituais, das forças espirituais nesse combate. O homem de Deus não está sozinho, ele pode se cercar de benefícios para continuar nessa luta. E Paulo ainda menciona que esse chamado para esse combate foi um chamado público, foi notório, foi por meio de confissão de fé, e isso foi pública. Nós começamos nessa carreira cristã, nesse combate pela fé, dizendo para as pessoas que estão à nossa volta: eu agora sou de Deus, eu creio que Jesus é meu Salvador. Foi público, foi notório. Depois o batismo nas águas foi um testemunho que mostrou mais ainda isso daí para os outros, os nossos familiares e amigos. Então esse combate não é para ficar escondido, tem que ser notório, assim como foi a nossa confissão de fé. Os homens de Deus são assim, e quem quer ser um homem de Deus deve observar pelo que essas pessoas estão lutando, pelo que você, homem de Deus, essa noite está lutando. Quinta e última característica é que o homem de Deus é reconhecido por aquilo que guarda. Guarda o mandato, Paulo diz para Timóteo. A palavra guarda está no sentido de observar, no sentido de cumprir. E a expressão mandato é um mandamento, é uma referência à própria palavra de Deus. Então, combinado, guardar o mandato significa seja fiel à palavra de Deus. E ele usa ainda os termos imaculado e irrepreensível, no sentido de, ao ser fiel à palavra de Deus, não adultere a palavra de Deus, não mude ela. Guarda isso daqui, seja fiel a esse conteúdo, em especial a entrega dessa palavra.
O John MacArthur, ele mencionando esse texto aqui, ele disse que a chave do seu êxito em todas essas atividades é a perfeição produzida nele pelas Escrituras. Ele está querendo dizer de ser fiel em aproveitar o benefício de grande transformação que essa palavra vai trazer para a vida da pessoa. Então ele está talvez enfatizando mais o lado do guardar, deixar essa palavra ter espaço na nossa vida. Isso vai trazer um benefício para a pessoa. Mas Lutero ele já dizia que minha consciência é escrava da palavra de Deus, mostrando que a pessoa Lutero não queria fugir do que está aqui. Por mais que ele tivesse outros pensamentos e pensasse em dizer diferente do que está aqui, ele afirmou que a consciência dele estava escravizada ao que Deus deixou registrado aqui. Ele era fiel a essa palavra. E John Wesley disse: dê-me 100 homens que nada temam senão o pecado e que nada desejem senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Mostrando que esses homens devem ser fiéis ao que Deus pede, transformando eles interiormente ao ponto deles impactarem aqueles que estão à volta. Essa fidelidade desse homem de Deus à palavra de Deus, Paulo menciona aqui que não é por alguns momentos, não. Ele menciona aqui que é até a manifestação de Cristo, no versículo 14. O homem de Deus deve ser continuamente fiel ao conteúdo da palavra de Deus até que Cristo volte. E essa volta já está assim como que predeterminada, organizada por Deus, como diz o versículo 15. Então você quer conhecer um homem de Deus? Observe o que e como ele guarda a palavra de Deus. Observe o que e como ele guarda essa palavra de Deus. Concluindo, Paulo provavelmente aqui na segunda metade do versículo 15 e versículo 16, ele está citando um hino primitivo. Talvez a igreja primitiva cantava esse hino, e ele é muito semelhante, se você notar, com o versículo 17 do capítulo 1 dessa mesma carta aqui. E ele menciona aqui 4 verdades sobre o poder soberano de Deus. Ele fala que é para a gente ser fiel à palavra, esse homem de Deus, até a vinda de Cristo, e que essa vinda está determinada pelo próprio Deus, e ele aproveita então para falar dessa soberania de Deus, destacando aqui 4 verdades. A primeira delas é que ele diz que Deus está acima de tudo e de todos. Fala aqui que ele é o bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Segunda parte aí do versículo 15. Nenhuma lei, nenhuma norma humana pode desafiar Deus. Ele está acima de tudo e de todos. Segunda verdade sobre a soberania de Deus é que Deus é imortal. Diz: o único que é imortal, ou literalmente o único que possui imortalidade. Mas eu sei que você deve estar pensando: uai, mas o ser humano é também imortal. Mas nós temos que lembrar que essa imortalidade foi dada para nós. E a ideia aqui dessa expressão que Deus é o único que possui imortalidade é que isso é nato em Deus, a imortalidade. Ele sempre existiu. Nós viemos a existir em determinado momento da história. E foi nos dado essa imortalidade. Mas Deus, ele é imortal sempre. É uma qualidade, uma propriedade dele próprio. E fala também que esse Deus, na sua soberania, ele é inalcançável. Porque diz aqui, na parte B do versículo 16, que ele habita em luz inacessível. Trevas nenhuma, de nenhuma espécie, de nenhuma forma, pode atingir a
a Deus. Nenhuma falsidade, nenhum mal pode entrar na sua presença. Por isso que ele habita em luz inacessível. Nada pode manchar esse Deus, na posição e na altura que ele está. Ele domina sobre tudo. E fala também que esse Deus ele é invisível. Diz na última parte do versículo 16: ninguém viu e nem pode ver. Deus está fora de qualquer capacidade humana de ver e até mesmo de compreender completamente quem ele é. Não temos essa habilidade, essa capacidade. Em alguns momentos Deus permitiu que ele fosse contemplado, mas não fosse totalmente visto. Foi visto a sua glória, ele apareceu de costas e não de face. Ele pôde ser visto no seu Filho encarnado, né? A imagem dele estava sendo revelada em Jesus Cristo, né? E a gente pode conhecer esse Deus até onde ele quer que a gente conheça, até o tanto que ele se revelou a nós para o conhecermos. E é a esse grande Deus soberano, invencível, imortal, inacessível, invencível, é que Paulo pede aqui no final, finalizando o texto: a ele a honra, poder eterno. Amém.